Os fanzines eu acho que realmente eles podem facilitar a liberdade de expressão, sobretudo da juventude, até porque os meios que são institucionalizados nem sempre abrem para que a juventude possa se expressar. Agora também depende do que está por trás, né? De quem veicula um fanzine. O Zine da Gente é o Mané Atruá, quem conhece, ele satiriza, tem esse viés assim, da sátira, da ironia, né, tentando tirar uma onda mesmo com essa guerra entre os sexos, feminismo de um lado, machismo do outro. Assim. Eu acho que fanzine é mais um meio que torna cada vez as pessoas mais independentes para se comunicar, né? Para chegar a um público, para criar um público. Né? Ela e o vento acaricia com um sorriso azul. O dia se aproxima e um bem te vi canta alegria. Acorda Maria. Boa noite Serra Talhada, Petrolina, Petrolândia. Boa noite Caruaru, Garanhuns. Boa noite Pernambuco, boa noite Brasil. Está entrando no ar a partir de agora o Liberdade de Expressão. Bem, hoje trazemos o tema fanzines e como nossos convidados eu trago aqui ao meu lado esquerdo o Churato, ele que trabalha com fanzines, tem um trabalho autoral e está aqui presente no Liberdade de Expressão hoje para bater um papo com a gente. Aqui no meu lado direito eu trago o Camilo Maia, ele que é editora Papel Finíssimo, também trabalha com fanzines, está aqui ao nosso lado para debater junto com a nossa mesa hoje. Lá na ponta o Moisés, ele que é do Bongá, da Nação Xambá, está aqui com a gente também, vai participar, teremos uma apresentação musical também da galera hoje aqui no Liberdade de Expressão. Enfim, nosso convidado para compor a mesa de hoje do Liberdade de Expressão. E à minha esquerda, lá no canto da mesa, o Guitinho, também da Nação Xambá, também do Bongá, artista, músico, presente aqui no Liberdade de Expressão. Bem, está entrando no ar o Liberdade de Expressão aqui na TV Pernambuco, que a gente agradece já assim, de imediato, de pronto, o carinho da tua teleaudiência. Bem, vamos começar esse programa, vou puxar logo assunto aqui com o homem da editora, para a gente né, começar, porque uma história importante desse papo é realmente a produção, né? Mas antes de falar desses aspectos aí do fanzine, eu queria que você conceitualizasse historicamente como é que surgiu o fanzine aqui, como chegou aqui em Pernambuco, como chegou em Recife, enfim, e como é que surgiu no mundo o fanzine. Fala um pouco dessa contextualização histórica para a gente se situar, para a gente começar esse debate. Fica à vontade, o microfone está aberto. Enfim, esse é a liberdade de expressão. Só queria falar assim que assim, nesse programa não existe formalidade, a gente pode ficar bem à vontade, um interferir na fala do outro. Assim, esqueçam os convencionalismos, porque esse é a liberdade de expressão. Boa noite, obrigado pela participação de todos vocês. Então, Camilo, o microfone está aberto, fica à vontade. Boa noite, Pernambuco. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui divulgando a cultura fanzineira e tal. E para mim é uma honra poder ser convidado até para poder explicar um pouco do que é, dentro da minha experiência, do que se trata de fanzine e tal. Então, assim, na verdade, é um assunto simples e que não tem academicismo nenhum, assim, né? É um assunto, o fanzine ele vem da rua, ele é pra rua, ele é feito por pessoas comuns, ele é feito por trabalhadores, ele é feito por estudantes, ele só, na verdade, ele é um meio de comunicação e expressão que qualquer um pode ir lá e fazer. Isso é que é o legal no fanzine. A palavra fanzine é uma contração da palavra fã com a palavra magazine, né? Que são duas palavras em inglês, e a gente pode contextualizar o primeiro uso dessa expressão na década de 70, aí, inclusive em grande parte com o advento, a modernização, a popularização da fotocópia e da máquina de xerox, que é um recurso de impressão barato e acessível e etc. E não dá para você falar de fanzine, que é uma revista de fã, traduzindo a palavra, se você não falar disso, de popularização, se você não falar de um meio de expressão que é a própria pessoa que faz. E essa que é a grande graça do fanzine. Então, da década de 70 para cá, a popularização do fanzine, o que é essa expressão, ela veio à tona e ela vem trazendo muito ganho para a arte autoral, para um meio de expressão pessoal,
dos indivíduos. E assim, o fanzine, eu penso que ele só não é mais popular porque a gente vive a gente vive uma época em que os meios de comunicação de massa eles têm um peso esmagador em cima das pessoas. Então, as pessoas elas são muito mais consumidoras e são muito mais espectadoras e ouvintes, mas elas não se tocam que elas também têm voz, que elas também têm uma expressão, que elas têm uma vontade de falar e de ser vista e de ser ouvida. E o fanzine vem daí. O fanzine vem da necessidade que a pessoa, inicialmente um fã, tinha de querer se comunicar com um público que poderia ser igual a ele ou com interesses afins a ele, e ir lá e fazer. Sob que forma? A forma publicação. É uma revista, geralmente xerocada. Mas aí cada fanzine pode atestar por si sua própria história. Assim. Tem os fanzines que conseguem apoio e recurso suficiente para imprimir numa gráfica. Tem fanzines que vai na sua impressora pessoal mesmo, no seu computadorzinho mesmo. Hoje os fanzines eles se disseminaram e a versão mais moderna que a gente tem do que se chama fanzine é o bom e velho blog, que a pessoa posta por conta própria a expressão dela via internet. Mas aqui, eu penso que nós estamos aqui para falar do fanzine que é a expressão que fez chegar até o blog hoje, que é o bom e velho fanzine de papel. Legal, deixa eu passar a palavra então para o Churato e fazer já uma pergunta, mas assim, sem querer direcionar o papo, mas fazendo uma pergunta para você, queria que você falasse da poética do teu trabalho artístico autoral. O que é que você escreve nos fanzines, o que é que você expressa, qual é a temática que você usa para o teu trabalho? Fala aí pra gente. Beleza, boa noite pessoal que está nos assistindo, o pessoal da mesa aqui. Antes de falar dessa sua questão, eu queria só estimular outras coisas para a gente debater, né? Fica à vontade. Como o Camilo colocou, assim, a história de ser algo autoral e feito na rua, da rua para rua, né? E que não tem nenhum academicismo por trás, mas aí eu trago o seguinte, seria possível através do fanzine, fazendo um levantamento histórico, você, como é que eu posso fazer? Refletir sobre determinado momento histórico num espaço, como é que eu posso dizer? Um pouco reduzido, por exemplo, pegar os fanzines do Recife e tentar fazer uma história do Recife a partir dos fanzines. Eu acho que, apesar de ser uma coisa muito, muito livre, muito autoral, permite esse tipo de coisa. E tem um material lançado pela editora, eu acho que é a Chamé, alguma coisa desse tipo, que chama o Fanzines escrevem a história do punk. Né? Então eu acho que parte meio dessa ideia. E isso foi que me fez pensar nisso. Tu tem isso aí? E aí, como é? Depois seria interessante que tu falasse, porque eu vi assim por alto e não tive a oportunidade de pegar, nem saber como seria esse material, se é isso mesmo, se conta essa história e tal. Fica à vontade, puder responder já. Fica à vontade. Não, então, pô, isso aí que você está falando é totalmente verdadeiro. O fanzine ele é um documento, certo? Ele, a priori, ele é pessoal, ele parte de um grupo de interesse ou individual ou de um coletivo de pessoas que querem se expressar livremente dentro das suas condições de reprodução, mas assim, um fanzine ele é um documento situado no tempo. Ora, se eu lanço o Brigada Oi, que é um fanzine que fui eu que editei, pô, ele está impresso e ele está impregnado das coisas do tempo que a gente está vivendo. Então, assim, é o tipo de impressão que eu pude ter naquele ano que eu fiz, é o tipo de recurso ou de computador, ou de papel, ou de máquina de escrever, ou de colagem que eu pude ter. Bem, então, legal. Daqui a pouquinho eu quero saber da sua poética, assim, do seu trabalho, mas antes eu queria passar a palavra, então, para o Guitinho, para que a gente faça uma análise aí dessa democratização e dessa forma alternativa de se comunicar, os fanzines, os blogs. Você, como analisa esse momento contemporâneo aí de expressão das ideias através desses novos formatos aí, não tão novos, o fanzine já faz algum tempo que está na estrada. Então o microfone está aberto, fica à vontade, é uma satisfação tê-lo aqui em Liberdade de Expressão. Daqui a pouquinho eu quero contemplar com certeza o som da banda Bongar, que está fazendo o maior sucesso dentro de Pernambuco. Fica à vontade, Guitinho. Boa noite a todos, né, e a todas que estão em casa aqui assistindo esse debate gostoso. E eu, particularmente, eu pego muito fanzine na rua, né? Eu sou um cara que não recuso muito aquelas propagandas que são dadas, né? De
de empréstimo e tal, mas quando é um fanzine eu costumo pegar, porque eu acho que é uma arte muito, muito interessante. E é onde a gente pode fazer a leitura de como a sociedade está se comportando, do momento, da conjuntura atual, né, político, social, de como está se passando. E eu acho que é uma voz muito importante da sociedade de base, né, que infelizmente as ditas, a periferia falando no fanzine, né. Então, o que eu acho é que o fanzine, ele talvez não seja muito recente, né? Talvez a palavra, talvez a expressividade, né? De quando foi colocado nesse formato, né? Mas eu acho que a gente vai encontrar desde os aeroglifos, né? Essas coisas tudo, já é uma forma de expressão, né? Dentro das cavernas você encontra lá, aquilo já é uma forma de tatuar a uma informação daquele momento, né? E deixar registrada. De cordel é um fanzine. Já quer dizer agora. Então, eu analiso o fanzine na zona urbana como cordel, sabe? O cordel, ele faz todo um apanhado histórico. Você, a partir do cordel, você pode ler a história do Brasil. A partir do cordel, você pode extrair a ligação que o sertão pernambucano, o sertão nordestino tem com os mouros, né? Os trovadores. Então, assim, faz essa leitura toda a partir do cordel. E o fanzine pode resgata, não resgata isso, mostra isso, como o homem urbano, né? Como o cidadão periférico, principalmente urbano, retrata a sua história, o seu contexto. Então, eu acho o fanzine uma arte belíssima, né, assim, porque é a mais pura expressão, né, como é que eu poderia dizer, né, é natural, assim, sabe? As pessoas a estética não está muito preocupado com o parnasianismo, né? Aquela coisa métrica, né? Mas, assim, uma coisa livre, onde as pessoas possam expressar aquilo que vem de dentro. Então, acho que o fanzine vem nessa história. E ele tocou muito bem nesse ponto, né? O fanzine, ele faz uma leitura do momento, do passado, e mostra perspectiva para o futuro. Então, no meio hoje, onde a gente vem discutindo as formas de comunicação, né? Ao mesmo tempo que a gente ganha um monte de possibilidades de comunicação, de atingir o outro numa velocidade muito rápida, mas a gente, ao mesmo tempo, se comprime. As pessoas, a gente vê nos Tolinos todo esse movimento social, como agora aí, as rádios comunitárias sendo fechadas, as TVs comunitárias sendo fechadas, e onde a voz do povo, sabe assim, não está podendo falar. Acho que o Brasil fez uma opção péssima pelo modelo que escolheu de TV digital, né? Onde a gente poderia ter uma opção de ter poder criar, sabe, fazer com que a pluralidade brasileira pudesse ser expressada. E acho que, infelizmente, é uma das penas que eu tenho do governo Lula aí, de ter escolhido essa opção. Porque eu acho que é isso que a gente quer, né? Assim, a gente briga tanto, essa dita democracia, né? E a gente quer tanto. Mas o que é que a gente quer? A gente quer ver o povo brasileiro se enxergando na TV, sabe? Como a ação que a gente fala na comunidade de Xambau, tem preto na tela. Eu quero me ver na tela, eu quero me ver como eu sou, sabe? Eu quero respeitar a diferença do outro. E o fanzine faz isso, porque a minha diferença legitima a sua existência, né? Então é isso, eu não quero brigar por um país de iguais, eu quero brigar por um país de diferentes, onde as pessoas podem reconhecer a pluralidade, né? E se reconhecer no outro com a sua diferença. Então o fanzine é isso, sabe? Ele expressa tudo isso. O rabisco de um jovem de 12 anos, o rabisco de um senhor, o cordel de um mestre lá do sertão, sabe? Então, assim, o fanzine tem muito a ensinar a essa dita academia, né? É uma arte da rua. Legal, Guitinho. Bem, o nosso tempo está se esgotando, vamos para o próximo bloco, vem chegando aí o break de apoio cultural. Logo depois a gente fala da tua poética, vamos falar também da sua poética, falar com o Moisés, que é da Nação Xambá, que é do Bongá, esse grupo aí que faz um som legal. Bem, vamos rápido para um bloco de apoio cultural e voltamos em seguida aqui no Liberdade de Expressão. Não sai daí. A mais bonita, a mais colorida, e vem samba mais seu. Acorda. Você sente falta de liberdade de expressão? Não, quando eu quiser eu me expresso, que nem agora. Já sambaram o
dia, pra sambar o coco que já raiou o dia. Pois é, estamos voltando no Liberdade de Expressão para todo Pernambuco, através da TV Pernambuco, claro, e sempre agradecendo o carinho da tua teleaudiência. Bem, Churato, vamos então à poética. O que é que você se expressa, que você trata de quê? Estou vendo uma palavra aqui, subúrbio, eu queria até pedir o nosso cameraman, o Ademir Paulo, diretor do programa, para chegar por aqui, para dar uma mostrada aqui. Subúrbio, atitude. Aí tem umas coisas aí, preconceito, militarismo, nazismo, fascismo, consumo, religião, censura, pobreza. Quer dizer, a ideia é fazer pensar, é reflexão. Como é que é a poética aí? O que é que você tem escrito? Apesar de que eu vou querer dar uma lida aí no seu trabalho e com certeza eu quero que você disponibilize também um site, algum endereço para a galera saber o que é que tem escrito nesses fanzines. Chega aqui, por favor, produção. Beleza. Assim, como a gente estava comentando antes, como reflete determinados momentos históricos, aí eu trouxe 4 materiais. Esse foi o primeiro, e você percebe que ele é todo feito em cima de colagem, né? Colagem, desenho à mão. Esse aqui já foi no outro momento, computadorizado e tal, digitado. É legal você dizer, Churato, que esse aí é o original que reproduz todos os fanzines. Né? Por isso que ele tá tudo em colagem assim. Você não tem como reproduzir todos eles em colagem. Você faz um manual e aí depois fotocópia, tira as fotocópias e distribui, né? E aqui esse é o primeiro, esse é um segundo. Esse aqui é outro, e aí como reflete também a questão do recurso financeiro que você tem naquele momento, do material que você tem. E esse aqui é o terceiro, que eu acho que é o que instigou a sua pergunta, porque é um material de poesia, né? E esse material... Mas no caso, quando eu falo assim poética, eu não falo da poesia. Eu falo assim, do que é que você expressa, o que é que você contextualiza, o que é que você diz. Você está falando aqui, por exemplo, a princípio eu não li o teu trabalho, mas eu estou vendo aqui algumas críticas sociais, algumas questões... de sentimentos e tal. No geral, todos falam bem disso. Isso, assim, o que é que eles falam? Esse falam bem dessa questão de questões sociais mesmo e tal. Esse aqui, né? Esse aqui fala mais da questão das bandas, mais um rolê na cena do Recife mesmo. Então foi um determinado momento, eu cheguei a fazer 3 daquele, saíram 3 desse também, esse aqui só saiu esse, entendeu? E aí, agora, em decorrência de todo esse momento de produção, eu catando coisas para lançar recentemente, achei algumas poesias mesmo, por assim dizer, e agora tá saindo esse aqui, né, que é o Ninguém Eu, e aí é mais uma Como é que é a distribuição disso aí? Como é que Era uma outra coisa que... Esse aí, a nossa editora vai lançar, o Ninguém. Eu não comentei nada porque ele tava em processo ainda, eu não sabia como é que tinha ficado a história. Certo. Né? Mas é livrinho, já que o Camilo tá colocando aí, vai fazer. Aí como é que é umas essa história? cópias. Distribui, vende, como é que é? Assim, quais são os pontos que vocês colocam esse tipo de publicação? Assim, o método de venda, cara, ele é igual ao método de criação e método de reprodução, assim. Ele é muito mais um lance de esforço pessoal seu. Então, assim, é você bater perna em festa, é você montar uma banquinha em shows. A ideia é expressar as informações, as ideias. Veja só, você encara um fanzine como um meio de comunicação impresso, certo? É uma revista, certo? Qual é a diferença daqui para um veículo vendido em todas as bancas do país, tipo uma revista Isto É? A diferença é o compromisso autoral, certo? E o recurso, que também acaba sendo autoral, depende da pessoa. E outra coisa, Camilo, licença aí, é que também dependendo da linha que segue o fanzine, é uma leitura social e de conjuntura de uma outra pessoa, entendeu? É uma outra leitura que não é essa que está massificada aí. Exato. E outra coisa... Eu queria fazer uma pergunta, assim, para a gente ampliar, inclusive, para o Moisés também. Assim, como, no caso, você vê na perspectiva do leitor e como você vê na perspectiva do autor também, a questão da pretensão do fanzine. É apenas, por exemplo, comunicar informação, é a arte, é uma atitude ou assim, tipo assim, de repente o fanzine quer mudar o mundo, alguma coisa, ou tem uma ideologia anarquista, ou
uma ideologia ambientalista ou democrática? Assim, como é que vocês enxergam essa questão como um simples leitor ou como um produtor do conteúdo? O que é mesmo o conteúdo do fanzine? Então tá aberto aí para vocês. Eu acho que o fanzine, ele é primeiro a expressão da pessoa, seja em qual linguagem ou do que ele vai tratar. Então é a sua ânsia de mostrar a outras pessoas, de fazer chegar a outras pessoas o que você acha, o que você pensa, entendeu? Ou sentimentos seus, né? Vai muito da linha do que você escreve, do que você tá querendo escrever naquele determinado momento, porque eu acho que o fanzine também permite isso, uma liberdade, você não tá preso, entendeu? Você não vai começar a escrever o Subúrbio Atitude, por exemplo, e vai passar a vida toda escrevendo o Subúrbio Atitude nessa mesma linha, entendeu? Se você prestar atenção, eu escrevi coisas diferentes, dei outros nomes, outras linhas ou seja, em determinados momentos da minha vida eu queria falar sobre determinada coisa, entendeu? Então eu acho que é muito isso, reflete muito uma particularidade. Mas né? aí, E aí você ter isso tipo em assim, mãos... não querendo focar em você, Chura, tá a coisa mais abrindo para o debate, tipo assim, seria uma expressão artística, tipo assim, como um pintor pinta um quadro? Ou seria mais para o jornalista que passa uma informação? É mais para a arte ou mais para o jornalismo? É mais informação ou é mais a arte? Cabe as duas coisas. Cabe as duas coisas. Cabe as duas coisas. Por quê? Porque o fanzine, ele não tem... Ele é uma parada de rua, ele é uma cultura de rua. Então ele depende dos indivíduos que estão movendo ele, da ânsia. Então, se for um jornalista que não consegue os textos que ele mais gostaria de ver publicado nos meios de comunicação que ele trabalha, ele vai fazer o fanzine dele, bancar do bolso dele, imprimir do jeito que ele acha melhor, ou então botar num blog. Então ele está tendo uma atitude fanzineira. E o fanzine é isso, é de você para a sociedade. Certo? Então vai depender da ideologia do indivíduo. Então se ele for um democrata, ele vai expressar isso de alguma maneira. Se ele só quer se expressar com poesia ou literatura, ele vai fazer literar. Churato aqui mesmo, ele tem um zine de poesia, ele tem um informativo de protesto, ele tem um informativo das atividades culturais do bairro, tá ligado? Ele tem um informativo da banda que ele toca. Então, assim, ele vai nas linhas de expressão que ele está sentindo necessidade no momento. Eu trabalho com cultura, street punk, oi. Lancei entre aspas, né? A minha editora lançou um trabalho de Cavani Rosa, foi até anteontem o lançamento. Então, pô, a gente pegou um trabalho. Inclusive teve um bom espaço na mídia, né? Nos jornais. A gente vai, faz uma assessoria de imprensa. Então, assim, a gente corre atrás. Falamos com o Cavani Rosa, resgatamos um material antigo dele e lançamos um puta quadrinho do cara aí. Inclusive obra de arte, né? Não, obra de arte. Então, aqui é quadrinho, desenho, expressão e inclusive, expressão Rosa é um dos artística. grandes nomes das artes plásticas. Exato. Né? E ele começou como quadrinho. Então, assim, dentro da área de publicação da gente, que é resgatar, quer fazer trabalho autoral, independente, de baixa tiragem, de baixo custo. Então, a gente falando com o Cavani, viu que dava para fazer um resgate do trabalho dele. Lançamos. Tá aí, ó. Eu trouxe esse fanzine aqui, que é de Santos, é de um camarada meu de Santos, e ele fala sobre cena street punk, cena punk rock de rua e tal. Então, assim, é um anjo de cara suja. Faz tempo que ele não lança outro número, e esse foi um dos primeiros fanzines grandões, assim, que eu peguei, e me inspirou a escrever o que eu lancei aqui, que é o Brigada Oi. Então, assim, é muito do que você quer. Mas a ideologia cabem todas. Eu quero saber também sobre a poética do seu trabalho, mas agora não. Eu quero passar o microfone para o Moisés para saber como é a percepção dele em relação ao fanzine. Você circula nas ruas. Como é que você